Olá, Igreja Presbiteriana Peniel e todos aqueles que estão entrando em contato com esse vídeo. Essa é mais uma devocional que nós temos feito para os nossos grupos familiares online e para que você possa usar no seu culto doméstico também. Não deixe de fazer nenhum e nem outro. E esse vídeo vem como um complemento, como uma referência para você no momento que você estiver lendo a palavra. E o nosso convite para essa fase das nossas reflexões dos grupos familiares e dos cultos domésticos é nós lermos o texto de Amós. Então, nós começamos semana passada e damos continuidade agora. Então, para hoje, eu gostaria de convidar você a abrir em Amós, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 15. E aí nós vamos adentrar ainda no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Então, Amós, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 15. E vamos avançar no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Eu gostaria de fazer uma leitura corrida. Normalmente eu faço comentários no meio da leitura, mas como o texto é um pouco maior, eu queria só ler com vocês, tá bom? E depois a gente entra nos comentários sobre o que me veio ao coração diante desse texto. Amós, nós vimos na semana passada, tinha começado o anúncio das suas profecias. 2 anos antes de um grande terremoto e numa época de grande otimismo. E ele vai começar a destrinchar essa profecia. E olha só o que ele diz. Versículo 3 em diante. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Edém. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio aos ventos violentos, num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4,
não anularei o castigo. Porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e a toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. E aí termina o versículo 3 do capítulo 2 de Amós. Eu queria destacar algumas coisas que nos chamam a atenção aqui. Se você percebeu no início dessa profecia, Amós está descrevendo a vida, a política nacional de alguns países, de algumas nações, que não são Israel e nem Judá, o povo de Deus. Israel e Judá, os israelitas, eram considerados no Antigo Testamento o povo de Deus. E se você reparar, todos os países que eles citam têm fronteiras imediatas com Israel ou Judá ou com ambos. Você vai perceber que você vai ter a Síria no norte de Israel, você vai ter os filisteus a oeste, você vai ter Amon e Moabe, Moabe e Edom ao sul de Judá, você vai ter os amonitas a leste, e talvez a cidade mais distante que você vai perceber e que não vai ter uma fronteira tão direta é Tiro de Sidom. São todas regiões que circundam Israel e Judá. Então cai por terra qualquer noção de que Deus é um Deus que diz respeito tão somente a um grupo religioso ou a um país específico. O Brasil é um país católico, né? Se você considerar a maioria do país. Mas dá para dizer que o Brasil é um país cristão? Se for assim, Deus está interessado no que acontece no Brasil e não no que acontece no Butão, lá nas montanhas do Nepal, onde você tem o budismo. Então Deus não se interessa por lá porque lá eles são budistas. Ou Deus não se interessa por boa parte da região da Índia porque lá eles são budistas, hinduístas e muçulmanos. Deus não se interessa pela vida no Irã porque lá eles são muçulmanos. E aqui ele transpõe qualquer barreira nacional, qualquer barreira de grupo, e ele demonstra que ele tem interesse nas políticas dos governantes desses países e no comportamento do seu povo. Ele fala de transgressões e ele está contando. É verdade que é uma fórmula literária, quando ele diz assim, Amós diz assim, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Dá a impressão de que Deus, como juiz das nações do mundo, e não só de um grupo religioso, e não só de um país específico, interessado no que acontece no planeta, esse Deus está contando as transgressões. E essas transgressões, pela fórmula literária que a gente vê aqui, ela está se agravando. Há uma tendência ao agravamento da maldade, da crueldade no meio dos povos do mundo. E Deus está ali como quem está tolerando, aturando, suportando isso até um limite de julgamento. E nesse limite de julgamento, há claramente aqui a disposição de Deus de não anular o castigo. São poucas as vezes em que isso acontece. Você vê momentos onde Deus anuncia julgamento e na história bíblica, na linha histórica bíblica, e você vê que Deus se apresenta muitas vezes aberto. Eu vou dizer aqui que na maior parte das vezes ele se apresenta muito aberto ao arrependimento, ao quebrantamento.
É muito difícil você pegar nas Escrituras em que, em definitivo, Deus antecipa o julgamento eterno e diz assim: olha, eu vou varrer do mapa ah, um lugar, uma cidade, ou eu vou castigar um país inteiro como punição definitiva. Né? Você tem isso em Sodoma e Gomorra, por exemplo. Sodoma e Gomorra sofreram com um julgamento de Deus que refletia o julgamento eterno. Isso é muito claro ali nas Escrituras. E você tem em Sodoma e Gomorra também, por exemplo, nações que não faziam parte dos hebreus, nações que ainda nem, na verdade, o mundo não tinha nem visto ainda os hebreus nascerem direito, porque Abraão estava no começo do seu chamado para formar uma grande nação. É nesse momento que Sodoma e Gomorra é destruída e as cidades do Vale da Campina. Mas a gente não pode deixar de se esquecer também, por exemplo, que em Jonas, a Nínive se arrepende do governante até a pessoa mais simples, a cidade inteira, diante do anúncio de Jonas de que eles estavam condenados. Eles se arrependem, eles se quebrantam diante do Deus anunciado. E Deus tem misericórdia da cidade de Nínive. E a gente tem que se lembrar que Jonas, o profeta, não anunciou a misericórdia para Nínive. Só que aqui, em Amós, você tem Deus dizendo assim: eu não vou anular o castigo. E eu me atrevo a dizer aqui, olhando para toda a situação que é descrita em Amós, você vê aqui principalmente os seguintes sinais. Os povos sendo extremamente cruéis com países circunvizinhos, né, que eles tinham uma relação de muito longo prazo. Algumas nações aqui têm a mesma base de formação. Você tem, por exemplo, Amon e Moabe. São povos irmãos, são povos que vêm lá do tempo de Ló. Você vai ter Edom também. Edom provém de Esaú. Esses povos convivem há muito tempo, eles partilham de uma história em comum, ao longo dos anos eles se tratam de forma extremamente cruel. Extremamente cruel. Você vê aqui que nem grávidas são poupadas, como no caso de Amon. Os amonitas rasgaram ao meio as grávidas de Gileade a fim de ampliar as suas fronteiras. Lá no versículo 13, você vê, por exemplo, no caso de Tiro e Gaza, os filisteus e os da cidade de Tiro arrastando comunidades inteiras para vender como escravos para outro país. Eles fizeram coisas horrendas, eles fizeram coisas terríveis, e tudo por ganância. Então, todos esses países queriam ser mais fortes, todos esses países queriam ser mais prósperos, todos esses países queriam ter grande poder e domínio na sua região, à custa do sofrimento de grande parte da população. De países que eles poderiam ter uma relação cordial, uma relação de parceria, uma relação de construção, ou no mínimo, no caso da guerra, porque a guerra foi necessária, infelizmente, em muitos momentos do planeta, no mínimo terem compaixão, que é o que faltou aqui. Não houve compaixão para com o derrotado. Não houve compaixão nas relações comerciais, nas relações de guerra, nas relações internacionais. E aí, por fim, esse Deus que não respeita fronteiras, esse Deus que não respeita grupo religioso, esse Deus que não respeita muros e diz assim: eu sou o Deus do mundo inteiro e eu vou julgar tudo o que acontece, inclusive fora do meu povo. Esse Deus que está se interessando pelas práticas dos governos, dos países, esse Deus
que está investigando os poderosos, que percorre os palácios, que está dentro das fortalezas, que está avaliando tudo o que acontece, esse Deus que está contando ali as transgressões até o limite, onde ele diz, chega, esse Deus resolve interromper. O castigo aqui, ele é um alívio para as pessoas que sofrem debaixo de um sistema corrupto ou de um sistema cruel, que as explora demandando riqueza, demandando luxo, demandando poder e força para grupos opressores. Vale um ponto aqui. Toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre isso e a palavra opressão aparece, a compaixão aparece, alguns da igreja, estou falando da igreja num sentido mais amplo, de forma ignorante, acha que eu estou fazendo um discurso comunista. Isso não é comunismo, isso é a Bíblia. Amós está fazendo acusações sérias e a direção para onde ele está fazendo vão haver momentos onde Deus vai profetizar contra grupos, sim. E em Amós mesmo, mais adiante, vai chegar a hora de entrar um pouco mais, destrinchar um pouco mais as classes, os grupos, onde Deus vai priorizar o seu julgamento. Mas aqui ele está falando literalmente de um governo, de sistemas opressores, de sistemas sem compaixão, de sistemas sem justiça, de sistemas sem amor, de sistemas cruéis de relação e de exercício do poder. Então, Deus está dizendo assim, basta no seu julgamento. O castigo de Deus, quando ele vem e derruba uma nação, é Deus desaprovando um sistema debaixo de um mundo fora de controle por causa do pecado. Há uma tendência no mundo de qualquer sistema de governo. Você pode pegar uma ditadura, você pode pegar uma democracia, você pode de se perverter de alguma forma. E Deus, em algum momento, diz basta, desarticula. Você pode ver que o julgamento, a condenação e o que Deus vai fazer envolve sempre fogo, guerra, derrubar muralhas, derrubar fortaleza. E no caso aqui do capítulo 1, versículo 3 ao 15, capítulo 2, versículo 1 ao 3, você pode ver que ele vai direto nas cabeças, como a gente poderia dizer num português bem claro e popular. Ele vai direto nas cabeças. Ele vai no centro nervoso dos governos, ele derruba palácios, ele derruba reis, para desarticular todo um sistema, para dar um golpe na boca do estômago de todo um governo, de todo um país. Ok, aí você pensa assim, peraí, então o pastor Saulo está falando nesses tempos de qual governo ele está falando que Deus está punindo? Meus irmãos, não é segredo que nós vivemos num mundo extremamente desigual, extremamente injusto. Não é segredo que vai geração e vem geração, a desigualdade continua, a pobreza continua, há meios cada vez mais perversos de enriquecer uns e empobrecer outros, de fazer justiça para uns e não fazer justiça para outros. Cada vez mais a gente vê isso acontecer. E como a gente vê isso acontecer, chega um momento que a gente clama, o que vai acontecer? Onde é que esse mundo vai parar? Não é isso que a gente diz? Onde é que esse mundo vai parar? E aí, nos momentos em que Deus, através, mesmo que da natureza, golpeia todo um mundo, todo um planeta, toda uma geração, desarticulando e abalando as estruturas, ele está mostrando chega, acabou. Eu vou mostrar para o mundo
que eles não podem continuar construindo toda uma estrutura de vida, toda uma estrutura de governo em cima da injustiça e da maldade. E aí Deus chama a atenção de todos para o arrependimento. E ele não está falando aqui das igrejas reformadas, nem das igrejas presbiterianas. Aqui ele está falando todos, muçulmanos, islâmicos, budistas, hinduístas, ateus, todo mundo vai prestar contas. E todo o sistema que foi erigido e construído em cima de crueldade, maldade, de injustiça, de sangue, vai prestar contas. E uma forma de demonstrar isso é golpeando o centro nervoso dos governos. Esse é o Deus sobre todos os governos, sobre todas as religiões, sobre todos os povos, dizendo através de Amós de que ele está de olho e de que ele não deixará passar batido os males desse mundo provocados por nós. Deus o abençoe, boa reunião de grupo familiar online e bom culto doméstico. Grande abraço, Deus abençoe a todos.